Anguirunguera, Baisha Papeimem, Baisha Papeicô, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais este vídeo. E aqui dando continuidade à nossa série Frases Comuns em Guarani. Hoje nós veremos estas 10 palavras, 10 palavrinhas em Guarani. Como falamos ela, o que significa e assim acrescentando mais ao nosso aprendizado. Estou muito feliz porque vocês estão realmente participando bastante desta série, dessas frases que estamos postando todos os dias ao 12h04, 12h05 mais ou menos. É um compromisso que eu tenho aqui com vocês de estar sempre fazendo essas frases comuns. Vou pegar um dia especificamente para gravar vídeos mais longos, vídeos assim de 1 hora, meia hora, 40 minutos, que são os vídeos mais teóricos e assim, que traz mais teoria, mais gramática. Estas aqui são coisas mais práticas para o nosso dia a dia. Então vamos lá ver o que significam estas palavrinhas. Temos aqui a primeira palavra, que se chama em Guarani mixim. Mixim, mixim, mixim. Mixim no Guarani é pequeno, pequeno, assim. Mixim é pequeno, pode ser também pouco. Deixa eu só colocar em negrito para ficar maior as letras. Mixi, então, é pequeno, pode ser pouco, vai depender muito do contexto em que estamos falando. Então, mixim, mixim é pequeno. Aqui no Tupi-Guarani eles usam mirim, mirim, né? Pequeno, pouco. Então, mixim seria isto, pouco, pequeno. Se eu quiser ainda dar mais carinho, eu posso falar miximi. Quando eu falo miximi, estou falando bem pouquinho ou bem pequenininho. Dando carinho com esse mi, é como se fosse dar carinho às palavras. Agora temos tuixá, 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 tuixá. Tuixá é, deixa eu só escrever aqui a tradução de tuixá. Tuixá é grande, grande, enorme, gigante. Vem tudo de tuixá, imenso. Então todas essas coisas é tuixá. Grande, enorme, imenso. Vamos deixar como grande. Tuixá. Agora temos a outra palavrinha aqui. Retá, 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 retá. O que é retá? Retá é muito. Retá, muito. Muito, bastante. Abundante, abundância. Sobras. Sobras não seria, mas assim, muita coisa, que seria abundância, fartura, pode ser retá. Retá, então, é muita abundância, fartura. E nessa primeira linha temos a última palavrinha, que é pocã. Pocã. Não vamos confundir com aquela fruta que se parece com a mexerica, chamada pocã. Pocã, então, deixa eu colocar aqui, pouco. Pocã seria pouco. Seria diminutivo, pouco, esvaziado. Qual que seria outra coisa? Pocã, pocã, as pessoas falam, então tem pouca, tipo assim, você vai a um ato, a um evento, tinha muita gente, poucaminhoi, quer dizer, tinha pouquíssimas pessoas. Não tinha muita adesão, não tinha muitas pessoas participando. Seria isto o pocã aqui. Pocã, então, é pouco. Então, nós aprendemos nesta primeira linha mixim, que é pequeno, tuixá, grande, retá, muito, e pocã, pouco, de quantidade. Pouco de quantidade. Agora vamos para a segunda linha. A segunda linha temos mboraihu, mboraihu. Se você tiver dificuldade de falar mboraihu, você substitui este U por I. Então seria Boraihu. Você pode estar falando Boraihu, que hoje em dia é bem usual, apesar de ser coloquial. Muitas vezes tem palavras em português que nós mudamos a forma da sua pronúncia. Por exemplo, você, tem pessoas que falam se ou se você quiser. Você vai, por exemplo, fala assim, você vai também, tipo, é uma forma bem coloquial de abreviar o você. Então, neste caso, temos também em Guarani, Boraihu, Boraihu. E o que é Boraihu? Boraihu é amor, Boraihu é amor.
amor, assim. Deixa eu colocar pequena mesmo, vou colocar em negrito. Amor. Boraihu, então, é amor. Boraihu, amor. Quando eu falo assim, meu amor, vou falar Shemboraihu, meu amor. E agora, ao lado, temos a outra palavrinha que é Raihu. Raihu, ou Raihu. No caso, o correto é Raihu, mas como eu expliquei aqui, você pode usar Raihu. Raihu. E Raihu é o quê? Raihu é amar. Amar. Então, Boraihu é amor e Raihu é amar. Boraihu, então, Shea Raihu, eu amo. Shem Boraihu, meu amor. Ok? Agora temos a outra palavrinha aqui do lado, que é Botavu. Botavu. Aqui já não tem mais como usar, substituir pelo i, tá? Aqui já não dá, não vai ficar legal. Então, Botavu. O que é Botavu? Botavu. Lembrem sempre da letra U para não errar. Botavu. Botavu é enganar. Ou fazer de bobo. Fazer de bobo. Assim, bobo. Aqui, né? Fazer de bobo. Então, Botavu é isto. Enganar, fazer de bobo. Mentir para a pessoa. Pode ser mentir também de uma forma... Você engana alguém, você trapassa alguém, fala uma mentira para alguém. Por exemplo, você marca um encontro e fala assim, viu, a gente vai se encontrar ao meio-dia. Aí você não aparece, digamos. Então, você botavu aquela pessoa, fez ela de bobo, enganou aquela pessoa. Então, isso seria botavu. Botavu seria isto, fazer de bobo. E agora, para finalizar, vamos ver estas últimas 3 palavrinhas que temos aqui. Se vocês estão gostando, deixem nos comentários o que vocês estão achando sobre esta parte do Guarani. Eu estou me dedicando bastante aqui para que possamos fazer essas aulas em Guarani. E gostaria muito que vocês assim pudessem me ajudar, né, contribuir, patrocinar o canal, dando para a gente ali uma ajuda pelo Pix. Eu acho que não tem nada de mais pedir, né? E sempre estou trazendo aqui para vocês conteúdos relevantes que vão ajudar bastante no aprendizado de vocês. E eu serei muito grato se vocês conseguirem contribuir conosco através do nosso Pix, que vou deixar passando aqui também. E agora para ver esta última parte, onde disse P-água-P. P-água-P. O que é P-água-P? P-água-P é... Eu vou colocar aqui a tradução já em negrito. P-água-P é paz. Paz, tranquilidade. P-água-P. Vamos entender esta palavra P-água-P. Aqui ainda está errado, deixa eu corrigir aqui. Este A tem que sair daqui. Assim, P-água-P. Agora está correto. P-água-P. P-á é estômago. Pode se usar como entranha. Pode se usar como interior. Porque quando falamos de P-á é tudo que temos dentro de nós, explicitamente do coração até o intestino, digamos. É o nosso interior. Então, P-á seria isto. E Guapu é sentado, tranquilo. Guapu pode ser também descanso. Está, quando se senta, se descansa. Então, Guapu seria tranquilidade, paz. Seria tranquilidade e paz. Exatamente cabe isto aí, para Guapu. Mas se usa muito como paz. Agora vamos ver a outra palavra que temos aqui ao lado, que diz Putu-u. Aqui temos que pronunciar, querendo ou não, a letra U. Então tem que treinar bastante a letra U. Temos aqui Putu-u. Putu-u. O que é Putu-u? Putu-u é descansar. Ou pode ser descanso. Putu-u. Descansar. Putu-u. Simplesmente descansar. Putu-u então é descansar. Como eu falei, sempre prestem atenção na letra U. U, que é um puaê. Puaê é uma vogal. U, esta vogal é oral, então puaê de Uruguá. E por último temos aqui a palavra poravô. Poravô. O que é poravô em Guarani? Poravô seria escolher. Poravô, escolher. Então, finalizamos assim.
por avô, escolher. Se eu colocar, por exemplo, J por avô, aí eu estou falando escolhido. Se eu falar somente por avô é escolher e J por avô é escolhido. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje, que esta aula realmente possa atender à expectativa de vocês. Estão alguns Jaguá ou Nharombá, Apeurê de Aguaquera. Vocês não reparem a respeito disso, os cachorros latindo, mas aqui estamos gravando a nossa aula para manter o nosso compromisso do dia a dia. Ainda quando tiver condições que o canal crescer mais, tiver mais acesso e com a ajuda de vocês, eu vou montar um estúdio com acústica para gravarmos uma coisa bem bacana, com a câmera aparecendo com mais recursos para ter uma aula mais completa do jeito que vocês merecem. Dito isso, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Rapeixa lomita a treina e media wihaguero nyondive. Haipotape me ponambanha de jarata penderovasa. Ha yajoesha pv.